E aí, galera, beleza? E aí, como é que vocês foram no concurso 1197? Tivemos a vitória do Botafogo, que foi uma boa zebra, né? Além de outras zebras também, o empate do Real Madrid, o empate da Inter. Então foi um concurso bastante difícil. Agora vamos falar do concurso 1198, que é o concurso atual aqui para nós. Mas antes disso, eu queria demonstrar uma atualização aqui no aplicativo, que é a seguinte atualização. Eu fiz um ranqueamento dos bolões, baseado na seguinte informação. Geralmente, nos bolões, a gente não sabe se a pessoa que está criando esses bolões, ela está fazendo realmente uma análise de cada jogo ali, uma análise com os dados, ou está meramente usando uma heurística ali. Ou seja, ela está apenas usando a sua experiência de vida, daquilo que ela sabe dos times e vai marcando. Por exemplo, aqui, digamos aqui no jogo 14 aqui, por exemplo. Então a pessoa vê o Manchester City contra o Al-Ain, então a pessoa automaticamente vai, pela experiência de vida dela, pelo aquilo que ela conhece de futebol, de tradição e etc., ela vai marcar City aqui, sem nem analisar mais nada. Então é uma heurística que fala. A mesma coisa aconteceu com os times brasileiros. Todos nós que estamos habituados aí com o futebol, a maioria das pessoas coloca que os times brasileiros iriam passar vergonha. Praticamente todo mundo da mídia esportiva, ou quase todo mundo ali, colocou que os brasileiros iam passar vergonha. Não vergonha, né? Mas que iriam ter muita dificuldade. Isso é baseado na nossa experiência de vida. Tá? A gente, como brasileiro, a gente sabe que o nosso futebol, embora nos últimos anos tenha alcançado um patamar bem maior do que era no passado, a nossa experiência de vida é que a gente não bateria de frente com os europeus. E não é o que a gente está vendo no Mundial de agora. Se eu não me engano, até o momento, até essa segunda rodada aí, a gente não perdeu nenhum jogo contra time europeu. E já jogamos uns 5 ou 6 jogos aí, alguns empates e algumas vitórias. Pelo menos até o momento não perdemos ainda. Então, se bem que nós não perdemos para time nenhum ainda por enquanto, né? Até essa segunda rodada aí. Então, a gente usa muito a nossa experiência de vida, em vez de fazer uma análise de dados. Então, baseado nisso, eu fiz um ranqueamento aqui que são usados dois rankings. O primeiro ranking, ele usa uma estratégia aqui, uma metodologia que se baseia mais nos secos. Então, quanto mais pontos a pessoa faz, o bolão faz, com mais secos, ela vai alcançando uma pontuação maior. Então, por exemplo, digamos que o bolão fez 14 pontos com 13 secos, por exemplo. Um exemplo aqui, tá? Que embora a gente saiba que é muito difícil disso acontecer. Então, ela vai ter que ter uma pontuação maior do que alguém que acertar 14 com 6 triplos. Tá? Então, quem fez 14 com 13 secos tem que ter uma pontuação maior do que quem acertou 14 com 6 triplos, que seriam 8 secos, 8 jogos secos. Então, óbvio, né? Acertar 13 secos é mais difícil do que acertar 8 secos. Então, essa pontuação desse tipo de ranking, ela vai se basear mais nos secos e nos duplos, e fechando a probabilidade. O segundo ranking, o segundo tipo de ranking, eu já vou exemplificar aqui, tá? Então, o segundo tipo de ranking vai ser um ranking nos pontos gerais. Então, o primeiro bolão aí do exemplo fez 14 pontos, com 13 secos, tem 14 pontos, e o outro bolão também tem 14 pontos. Então, os dois teriam 14 pontos, certo? Então, os dois estariam em primeiro lugar, vamos dizer assim, tá? Então, são dois tipos de ranking. Vamos analisar aqui um jogo aqui. Ó, vamos pegar essa terceira lotérica aqui, de baixo para cima.
essa lotérica Jardim, vamos analisar ela aqui. Ela está no ranking, nesse primeiro tipo de ranking, que é o ranking por secos. Ela está em segundo lugar, após a conclusão do concurso anterior, tá? Do concurso 1197, que o Botafogo venceu o PSG. Então, após esse ranqueamento, ela está em segundo lugar. Como a gente pode ver aqui, analisando essa informação de baixo aqui, ó, no último concurso, que foi o do PSG, o Botafogo venceu o PSG, esse bolão fez 9 pontos, tá? Se a gente for analisar aqui a quantidade de secos que ele acertou aqui o jogo 2 seco, tá? O jogo 2 seco, o jogo 4 ele acertou, o jogo 6 ele errou, aí vemos aqui o 7 ele acertou, deu Red Bull, o 8 ele acertou, o 9 ele acertou, que é o Juventus, o 11 ele errou, o 11 ele errou, o 12 ele acertou e o 13 ele acertou. Então ele fez 7 secos, ele acertou 7 secos, e dos duplos ele acertou 2 duplos aqui, tá? Ele jogou só 3 duplos, mas ele acertou 2 duplos, que foi no caso do jogo 10 e do jogo 14 aqui. Ele botou, inclusive ele acertou o Botafogo aqui, tá? Então ele tem 7 secos e 2 duplos. Se a gente analisar um outro bolão aqui, analisando pelo outro ranking, tá? O ranking de pontuação geral. Vamos pegar esse aqui que ficou em quarto lugar, essa lotérica Garcia. Esse daqui é a lotérica que ficou em quarto lugar, tá? A lotérica que ficou em primeiro lugar, que está em primeiro lugar no ranking, ela não está nesse concurso de hoje, nesse concurso atual. Por isso que ela não aparece aqui na lista aqui, tá? Então, se a gente pegar esse aqui que ficou em quarto lugar, ou seja, ela ficou atrás para vocês verem, né? Esse bolão aqui, ele fez 11 pontos. E o outro lá fez 9 pontos. Mas o outro, no ranking de secos, ficou na frente, que é o que a gente vai analisar agora. Vamos contar aqui quantos secos esse bolão aqui fez. Ele fez de secos, tá? Ele acertou aqui o jogo 4, acertou o jogo 5, acertou o 9, acertou o 10, acertou o 11 e acertou o 12. Então ele acertou 6 secos. E analisando o triplo não, tá? O triplo a gente tem que desconsiderar porque o triplo é uma certeza. Como o triplo é uma certeza, a gente não pode fazer essa análise aí, tá? Pelo menos de ranking de secos aí. Beleza? Então, dos duplos, ele acertou os 3 duplos, tá? Ele acertou o 6, que deu a coluna 2, ele acertou o 7, que deu a coluna 2, e acertou o 8, que deu a coluna 2. Então ele fez 6 secos e 3 duplos. Então ele também teria feito 9 pontos, se considerar o duplo os duplos e os secos. Só que o outro bolão foi mais eficiente, porque ele acertou 7 secos. E esse daqui acertou 6 secos. Então nesse ranking de secos, ele acaba que o outro bolão, quem consegue ter mais secos, fica com a pontuação maior. Agora, se a gente for analisar os pontos gerais, esse daqui fez 11 pontos, né? Ele está em quarto lugar, de acordo com o que diz aqui, está em quarto lugar no ranking. E aquele outro já está em 35º lugar. Não é esse aqui não, desculpa. Cadê ele? Aqui. Ele clicou errado aqui. Então, ó, ele já está, no ranking por pontos gerais, ele está em 35º lugar. Por quê? Porque ele fez 9 pontos. Então, nos dois tipos de ranking, esse bolão aqui ele está em segundo, no que seria ranking por secos e duplos, e está em 35º no que seria pontos gerais. Qual a vantagem desse ranking aqui, desse primeiro aqui? Até porque eu pensei em desenvolver esse ranking mais por isso. Por quê? Para a gente poder fazer uma análise da eficiência do bolão. O que a gente pode dizer como eficiência?
Eficiência, como você sabe, tá? Não é a mesma coisa de eficácia. Eficácia é a capacidade de alcançar um determinado objetivo. E eficiência é você alcançar esse objetivo com menos recursos. Ou seja, com menos, tá? É aquele famoso ditado, fazer mais com menos. Então, um bolão que possa conquistar os 14 pontos com menos, com menos recursos, ou traduzindo aí, com um investimento menor, ele é mais eficiente do que um bolão de alto recurso, tá? Do que um bolão de 3 triplos e 5 duplos, que seria o bolão mais caro. Então, fazendo essa análise de eficiência, que é a tradução desse ranking de secos aqui, ele traduz em eficiência, a gente vai poder analisar esse aqui que ficou em segundo lugar, você vai analisar que ele fez 9 pontos com pouca coisa aqui, ele só fez 3 duplos aqui, tá? Por isso que ele está em segundo lugar. Embora ele não tenha alcançado os 14 pontos, ele tem uma eficiência maior do que o outro lá que fez 11 pontos. Ok? Então essa aqui é a análise da eficiência. Isso ajuda você a analisar os bolões. Por quê? Porque você pode procurar um bolão que bata ali com o seu filtro. Você pode analisar um tipo de bolão que bata com o seu filtro com um investimento menor, tá? Em vez de você estar atrás de 3 triplos e 5 duplos, você pode entrar no bolão com, sei lá, com 5 duplos ou 4 duplos. Tá? Então ele se torna um bolão mais eficiente. Vai ser um bolão de menor investimento e geralmente vai ser um bolão com poucas cotas, né? De menor cota, com poucas cotas, com menos gente para dividir o prêmio, caso você alcance os 14 pontos. Então, o que eu queria falar do ranqueamento é isso aqui, tá? Esse aplicativo aqui vai usar 2 tipos de ranking. O ranking de secos e duplos, que seria o ranking da eficiência. Então, geralmente, quem tiver em primeiro lugar nesse ranking, à medida que for ter mais concursos, né, que ele vai estar computando mais, ou seja, o ranking ele vai estar alterando as posições, geralmente quem vai estar primeiro nesse ranking vai ser bolões mais com custos menores aí, de menor custo. E já o segundo tipo de ranking que seria o ranking geral, tá, de pontos gerais, ou seja, alcançou 14 pontos, ele já considera 14 pontos. Tá? Não é análise de probabilidade, tá? É só a soma bruta dos pontos. Geralmente esse ranking, os primeiros colocados vão ter um investimento maior, tá? Geralmente vai ter aí 3 triplos, 4 triplos, e assim vai. Beleza? Então esse ranking aí vai te ajudar a fazer essa análise. Dito isso, vamos exemplificar aqui, vamos montar uma matriz aqui que bata num desses bolões. Como eu queria fazer uma simplificação aqui, ele está listando poucos bolões aqui, tá? Ele está mostrando aqui só 15 bolões. Na verdade, esse concurso de agora tem uns 300 bolões, mais ou menos. Então, se eu mostrasse aqui os 300 bolões aqui, de uma vez, ia ficar difícil aqui de eu conseguir localizar os primeiros colocados aqui, para poder fazer o exemplo aqui no vídeo. Então, ele está mostrando só esses 15 bolões aqui, beleza? Então, vamos fazer uma pesquisa aqui só para dentro desses bolões aí, tá? Então vamos colocar aqui o Fluminense. Aqui, esse meu tipo de análise aqui também é uma análise heurística aqui, tá? Eu não estou analisando dados de nada aqui, nem tabela, nem nada aqui. Eu estou indo pelo meu conhecimento, tá? Dos times, que é o que muita gente faz, tá? É um atalho mental. Beleza? Então eu acabo que faço essa análise aqui, mas pelo conhecimento, que acaba que muita gente faz também, esse tipo de análise. Por isso que na escolha do bolão vai ter pessoas também, tá? Vai ter gente que vai fazer essa análise heurística, vai ter gente que só sorteia qualquer coisa, tá? E vai ter pessoas que fazem uma análise mais profunda, beleza? Então aqui, jogo 2. Eu ia de empate aqui, mas como deu empate no concurso anterior, vamos aqui de Capixaba, aqui Avaí.
Esse tipo de análise é a análise que você vai ver muito no seu youtuber preferido, no seu site preferido, nas pessoas que você segue. Vai ter muita análise dessa forma, tá? Às vezes um ou outro mostra ali alguns dados de uma tabela, né? Pega uma tabela do campeonato e mostra o time que está em primeiro, que está em segundo. Pega estatísticas de confrontos anteriores, qual time que leva vantagem, tá? Alguns fazem análise dos últimos jogos e assim vai. Então aí já é uma análise mais determinística, né? Tá usando determinados dados passados para para fazer uma análise. Só que isso aí leva muito tempo, tá? É muito difícil fazer isso com 14 jogos. Então a maioria das pessoas vai simplesmente usar seus conhecimentos, a sua experiência do atual do time. Jogo 4, por exemplo, que eu não sei nada desses dois times aqui, tá? Sei absolutamente nada. Aqui tá dando 71%, 71% aqui tá indo na Inter, 71% dos bolões aqui, tá? Dos bolões aqui que foram capturados aqui por essa ferramenta aqui. Então, 71% dos bolões estão indo na Inter. Então, nesse jogo 4 aqui, eu vou seguir eles aqui, tá? Vou na Inter de Limeira, porque eu não sei nada desses dois times aqui. Esse aqui também, jogo 5, tá? Aqui eu vou botar um empate. Aqui tô totalmente no conhecimento aqui, tá? Na experiência do que eu sei desses times aqui. Remo, eu sei que o Remo tá um pouco melhor do que o Paysandu, mas aqui é clássico. Vou botar empate aqui. Jogo 7. Vamos de Ferroviária. Lembrando que isso aqui é uma matriz aqui, tá? Ele ainda vai procurar os bolões ainda que se encaixe nessa matriz. Aqui vou de... E aí, River ou Monterrey? Eu não sei, cara. Os médicos não são tão ruins assim, não. Mas vou de River aqui, vai. Vamos de River. Esse daqui, não faço a mínima ideia aqui. Jogo 9. Português Santista ou Oeste. Aqui eu vou botar uma zebra aqui, tá? Só pra arriscar uma zebra aqui, vou botar o Oeste aqui. Aqui, o jogo 10. Vamos de Curitiba. Jogo 11, Real Madrid, que ferrou muita gente aí no concurso anterior. Vamos Real Madrid, tá? Será? 2 jogos seguidos aqui, esse time vai decepcionar? Tá certo que os times europeus já estão em final de temporada, né? Também tá jogando no calor. Será aqui que pode dar um pachuca aqui, cara? Não sei, vamos Real Madrid mesmo aqui. Vamos Real Madrid, vai. Aqui, Atlético Goianiense, Volta Redonda, vamos. Atlético Goianiense, Amazonas ou Vila Nova? E aí, Amazonas é mais quente, né? Goiás também é quente também. Vamos Amazonas aqui. E aqui o City contra o Al-Ain. Todo mundo que vai de City, né? Aqui dos bolões aqui é 95% aqui pro City. Vamos de City mesmo aqui. Não vou inventar aqui não. Não tá? Não vou inventar aqui não. Então agora eu vou mandar procurar algum bolão. Aí ele vai procurar dentro daqueles 15 lá, tá? Ver se acha algum que se encaixe dentro da matriz. A gente viu que não achou aqui de primeira. Então vamos colocar que ele pode errar um desses jogos da matriz, ele pode errar. Então vamos ver aqui se acha alguém. Então ele achou um jogo aqui, tá? Esse bolão aqui, ele achou um jogo aqui que se encaixa com a nossa matriz, que é a Lotérica Mão Santa. Então aqui você pode ver que no ranking dos secos ela está em 114º lugar. E do ranking geral, dos pontos gerais, ela está em 7º, não está tão ruim. A gente analisando que o último concurso que ela fez aqui, ó, tá? Ela fez 11 pontos. Quer dizer, não tá tão mal, né? Que foi um concurso difícil. Tá? Foi um concurso bastante difícil esse aí. Tá? Quem fez 11 pontos, 11, 12, pode se considerar um vencedor, tá? Porque foi um concurso bastante difícil. Então ele fez 11 pontos. 11 pontos, beleza, está em 7º lugar. Por que ele está em 14º lá de secos?
porque ele jogou 6 triplos, tá? Como ele fez 11 pontos, 6. Então ele acertou 5 secos, tá? Ele acertou 5 secos aqui do anterior, do concurso anterior. Vamos ver se foi 5 secos mesmo. Porque se ele fez 6 triplos e acertou 11, tá? Então ele significa que ele fez 5 secos. Vamos ver quais são esses secos. O jogo 4 foi seco. O jogo 5 também foi seco. Daí temos 2, né? Jogo 9 foi seco, temos 3. Jogo 10 foi seco, Palmeiras, temos 4. E o jogo 13 foi seco, o Atlético da Espanha. 5 secos. Botafogo, o PSG que ele errou, tá? Deu Botafogo. Então, como ele fez 5 secos e tem um bolão lá que fez 7 secos. Obviamente, quem fez 7 secos fez mais do que ele fez aqui, tá? Então, naquele tipo de ranking, nesse tipo de ranking, acabou que ele ficou em 14º lugar, mas no ranking geral ele fez 7º. Aí cabe a análise de cada um, tá? Se prefere fazer a análise dos pontos gerais, quer dizer, ele fez 11 pontos, que não foi ruim, ou fazer a análise da eficiência, que significa que ele só acertou 5 secos aqui, dos secos, tá? Aí vai de cada um. Aí, como eu falei, se você for fazer a análise dos pontos gerais, que ele fez 11 pontos, vai acabar caindo em bolões com mais duplos e triplos, beleza? Mas, de qualquer forma, esse aqui vai ser o bolão que eu vou indicar aqui, para quem estiver assistindo aí, o bolão que vai ser indicado aí pelo canal vai ser esse bolão aqui, porque foi o bolão que acabou se encaixando ali, como não apareceu outro bolão, tá? Só apareceu esse aqui. Então, um bolão aí de R$49, de quantas cotas? 30 cotas, tá? 30 cotas. Só tem 7 disponíveis aqui, então ele me deu até bastante cota aí. Ele me deu bastante cota. No concurso atual, que é o concurso 1198, então ele também está jogando novamente aqui 6 triplos, tá? 6 triplos. Aí os secos, foi de seca aqui no Fluminense, no jogo 1, que eu também iria, tá? Foi o que eu coloquei mesmo, Fluminense. No jogo 2 aqui a gente botou o Capixaba, né? Então aqui ele bateu também, embora ele colocou triplo aqui, mas ele bateu com a nossa matriz. Jogo 3 eu coloquei Avaí, então ele também bateu com a matriz. Eu coloquei que ele poderia errar um aqui, tá? Então, um jogo aqui não confere com a nossa matriz aqui, porque ele poderia errar um aqui. Jogo 4, eu não sei o que eu coloquei, eu não sei o que eu coloquei lá, mas ele botou o Inter aqui, Inter seco. Jogo 5, ele botou triplo. Jogo 6, acho que foi esse jogo 6 aqui que eu botei empate. Deixa eu só confirmar aqui. Isso, no jogo 6, na nossa matriz aqui, eu botei empate. Então, o jogo que ele não confere, tá? Que é o que foi permitido. O único jogo aqui não pode bater com a matriz, que é jogo 6. Então, é o único jogo que não confere. Tá, então ele botou Remo. O jogo 7, ele botou triplo. O jogo 8, River. Jogo 9, aí foi aquela zebra lá que eu quis colocar. O Oeste, tá? Inclusive, ele nem cercou aqui. Eu não sei nem se foi esse jogo que era zebra aqui. Mas beleza, eu botei o Oeste. Aí o jogo 10 aqui, ele triplou. 11, o Real Madrid, como eu defini lá na matriz. O 12, o Atlético Goianiense, certo? O 13, o Amazonas, aqui ele triplou. E o 14, o Manchester, o City, tá? Acho que ele não triplou nenhum do Mundial aqui, se eu não me engano aqui. Tá? Do Mundial foi tudo seco aí. Mundial foi tudo seco. Então, beleza, gente. Isso aí que eu queria demonstrar aí. Acho que talvez o vídeo tenha ficado um pouco mais longo. Mas eu queria demonstrar essa atualização do ranking, que vai ajudar bastante aí na análise dos bolões aí. Na hora que você for escolher um bolão, um que bata aí com as suas estratégias, você pode ver o ranqueamento desse bolão.
Também você não vai entrar no bolão que ficou em último, que está em último lugar, tá? Ou que tá numa posição muito ruim. Inclusive tem bolão aí que só fez 3 pontos só no último concurso, tá? Obviamente, eu não vou falar o nome nem mostrar qual é, mas tem alguns bolões que só fizeram 3 pontos, tá? Que significa muito abaixo da média, né? Que mesmo que seja um concurso difícil, mas quem faz uma análise de jogos teria que ter feito uma pontuação maior que isso aí. Pelo menos 6, 7 pontos, né? Pelo menos 7 pontos, né? 6 pontos, pelo menos 6, 7 pontos, tá? É claro, eu não lembro aqui se ele fez 3 pontos com 3 triplos ou outra situação. Beleza? Então eu vou estar botando aí no link da descrição aí, o link desse aplicativo. Ele deu uma. Ele não é muito caro, tá? Esse aplicativo aí. É assim, um preço bastante acessível aí. E vai te ajudar bastante aí nas análises aí, beleza? Então é isso daí. Falou aí.